A história toda começou com uma festa do chá no terraço de um castelo. Uma senhora muito rica e bonita, de cabelos brancos e olhos azuis, estava sentada tranquilamente no terraço tomando chá quando seu marido se aproximou dela. Ele lhe disse que havia conhecido outra pessoa por quem havia se apaixonado. Por isso, pediu à moça que rompesse o noivado. A senhora ficou chocada com tamanha impudência e não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Ele também estava prestes a ser promovido ao posto de comandante em chefe dos Cavaleiros Sagrados. E foi por isso que ele decidiu começar uma nova vida com a mulher que amava. Mas a senhora olhou para ele e percebeu que ele tinha uma aparência impressionante, um rosto bonito, cabelos escuros. E só por isso já estava recebendo elogios dos outros, e agora também estava sendo promovido ao posto de comandante-chefe. Em outras palavras, não é esse o lugar do protagonista do romance? A senhora perguntou a ele, qual é o seu nome verdadeiro? Você é Erin Teras? Ele ficou chocado com o fato de ela saber seu nome verdadeiro. Mas que diferença faz como ela sabe disso quando ele a tem enganado todo esse tempo? Ele a estava enganando há 3 anos, embora ela soubesse que algo estava errado. Aaron disse, nosso casamento não é um casamento arranjado? Não é tudo uma farsa? Nós não tínhamos um relacionamento sério, mas ele concordou em pagar a pensão alimentícia. Lady Veritas, o nome da personagem principal, gritou. É claro que você vai pagar a pensão, porque se não fosse pela minha família, você não estaria aqui. Não se esqueça de me devolver minhas minas de diamantes na parte norte do país. Ela também disse que eles deveriam continuar a trabalhar juntos pelo menos até o final deste mês. Erin ficou surpresa por ela não tê-lo expulsado imediatamente e perguntou por que ela queria continuar trabalhando juntos. Ela respondeu que o aniversário do pai estava chegando e que não queria estragar o feriado dele, portanto manteria segredo. Depois de dizer isso, ela se virou e gritou até logo e foi embora. Depois de se acalmar no final da noite, ela tomou um drink e... ela acreditava que talvez um dia isso acontecesse. Ela chorou e gritou porque aquilo era tão injusto para ela. E naquele momento ela viu outro personagem no romance. Hyperion Seleucus é um príncipe, um homem que é chamado de assassino terrível, mas que também é considerado incrivelmente bonito e inteligente. Olhando para seu cabelo, parece que ele é tecido com fios dourados e seus olhos são vermelhos como sangue quente. Mas mais do que isso, ele seria o par perfeito para Nossa Senhora. É por isso que assim que ele se aproximou, ela gritou, vamos nos casar? É claro que ele ficou extremamente surpreso com essa proposta. Assustada com o silêncio, a senhora continuou a dizer, é claro que um casamento sem namoro é bastante estranho, mas por que adiar o agradável? Naquele momento ele sorriu, olhou gentilmente para ela e concordou que aquela era uma proposta interessante. Então, tocando seu rosto e olhando diretamente em seus olhos, ele disse, vamos nos casar. Na manhã seguinte, quando acordou em sua cama, a senhora percebeu que estava se sentindo mal e tentou se lembrar do que havia acontecido ontem. Ela não sabia se o homem que havia visto ontem era real ou parecia apenas um sonho bom. Cabelos dourados, olhos encantadores e a família imperial de Seleuco, que se dizia ter sido abençoada pelo próprio Deus Sol. Impossível, gritou a senhora. Se fosse ele, ela teria sido enforcada na praça por sua insolência. Mas ainda assim, ele era muito atraente, mesmo que fosse apenas sua imaginação. Mas isso não importa agora porque há 3 anos, o personagem principal acordou no corpo de uma mulher chamada Kyla Veritas, do romance The River of Oblivion. Ela viveu esses 3 anos com conforto, ou assim pensava. No final das contas, Kyla era uma ladra que estava prestes a morrer. Enquanto ela estava imersa em suas memórias, bateram à porta. Era sua criada, que perguntou se a senhora tinha um encontro marcado com o Marquês Charles. A senhora não se lembrava, mas não podia evitar, pois ele já estava esperando por ela na sala de estar. Emma, a criada, começou a ajudar a senhora a se arrumar e enfatizou que a marquesa estava ficando mais bonita a cada dia. A senhora apenas olhou para ela com um ar irritado e perguntou como ela havia chegado ao quarto na noite passada. Emma respondeu que não sabia, pois achava que a senhora tinha saído com o marquês e quando chegou de manhã, a senhora já estava dormindo em sua cama. Ela disse e foi checar o marquês. Enquanto a senhora, não recebendo a resposta desejada, simplesmente caiu na cama e pensou que a marquesa e ela eram estranhas. Alguns minutos depois, a criada voltou e ficou deprimida porque a dama ainda não estava pronta. A senhora esperava que o marquês já tivesse ido embora e que ela não tivesse que vê-lo novamente. Mas como se viu, ele estava esperando pacientemente por ela e queria conversar. Ela se irritou, vestiu-se e foi até o quarto dele. Por que você veio aqui? Ela gritou bem alto. E continuou. Você tem medo de que eu seja a primeira a contar a todos como você me traiu?
mas ela não contou nada a ninguém. Em vez disso, ele ignorou suas palavras e apenas perguntou como ela havia chegado em casa na noite passada. Ela não entendeu porque ele estava perguntando e como ele sabia. Ele ficou furioso porque acreditava que ainda era seu marido e tinha o direito de saber tudo o que estava acontecendo. Assim que ela quis lhe dar a resposta, 2 homens entraram na sala e disseram: "E agora chegou a nossa hora." Esses 2 homens eram o príncipe e o duque, que era o pai de Nossa Senhora. O pai dela disse que tinha ouvido a criada dizer que ontem sua filha tinha sido trazida para casa pelo Marcos Aron Antiras, e que ele queria saber se ela estava bem. Quanto à Lady Kyla, esse foi seu último aviso sobre tais truques. O duque agradeceu ao marquês por cuidar de sua filha. Ele também enfatizou a culpa de sua filha, dizendo que tinha vergonha dela e de suas ações. Ele também perguntou se a senhora conhecia o futuro príncipe, Hyperion Solutionus, porque ele havia lhe enviado uma carta. Ela respondeu que não conhecia, mas pegou a carta. Ela ficou incrivelmente surpresa com a carta e a abriu ansiosamente para descobrir o que ela dizia. A carta dizia que o príncipe havia descoberto sobre o noivo dela, que estaria participando de um jantar na corte real, e que ela também estaria lá. E se ela decidisse enganá-lo, então que o fizesse direito. Ele acrescentou que isso não era mais um pedido, mas uma ordem, acrescentando as palavras "minha princesa" no final. Isso surpreendeu Lady Kyla, mas também a deixou feliz. No palácio, todas as criadas e até mesmo outras damas sussurravam sobre Kyla, enquanto a própria Kyla ficava sentada em seu quarto, relendo a carta e sonhando com sua majestade. Mas naquele momento, sua paz foi quebrada quando seu irmão entrou no quarto, gritando o nome dela. Ele queria saber tudo, especialmente se ela realmente havia recebido uma carta do príncipe e há quanto tempo estava em contato com ele. O servo da corte de seu irmão comentou que o jovem mestre estava sendo insolente e há quanto tempo ele não via a irmã. Ele respondeu que isso não importava. Seu irmão perguntou novamente como Hyperion a conhecia e se ela sabia de sua terrível. Ele enfatizou que Hyperion nunca falaria com alguém como ela porque ele era apenas um cara louco. Mas seu servo disse que eles não tinham com o que se preocupar, pois o príncipe tem uma festa movida pela lua, e seu nome é Leta Febe, a personagem principal do romance. E como todo mundo sabe, é o poder da lua que pode esmagar a loucura do sol, e ela esteve com Hyperion durante toda a sua vida. Ela perguntou a ele muitas vezes e pela última vez se ele a amava, mas a resposta dele foi não, nunca. Apesar de tudo, o príncipe nem sequer a olhava como mulher. Ele chegou ao ponto de estragar a essência da santa. Enquanto o servo contava essa história, o irmão de Nossa Senhora pegou a carta e começou a ler o conteúdo. A senhora ficou furiosa porque era algo pessoal dela. Quando terminou de ler, disse a Kyla para usar seu anel na reunião de amanhã. Ele pediu que ela não o tirasse nunca e em lugar algum. Esse anel estava com ela desde que veio ao mundo, e ela nunca o havia tirado e considerava isso algo fora do comum. Foi feito especialmente para ela e para o mundo inteiro, e havia apenas um em sua mão, enfatizou o irmão. E como o futuro príncipe estaria nesse evento, era impossível tratá-lo com indelicadeza, embora Lady Kyla achasse que nada disso fosse importante, já que ela estaria participando do evento como a noiva do marquês. Mas seu irmão sabia que sua irmã e o marquês logo se separariam. Ela ficou chocada com o fato de ele saber disso e de saber que o marquês a havia traído com outra mulher. Ele sabia de tudo desde o início. Ele sabia que só podia falar bem e nada mais. Kyla ficou surpresa com a reação e a preocupação do irmão. Até então ela não havia percebido o quanto sua família se importava com ela. O irmão de Kyla sugeriu que ela mesma rompesse o noivado, embora não quisesse que seu pai soubesse. Até mesmo o criado enfatizou que seria a decisão certa romper o noivado, já que a culpa não era dela, mas daquele tolo. De fato, ele havia decidido se voltar contra a família Veritas, e isso não era algo que se perdoava facilmente. Depois, eles só precisavam pensar no próximo plano de ação. Rafael, a propósito, era o nome do irmão da heroína. Ele estava preocupado com a irmã e tentou ajudá-la a resolver a situação. Mas Kyla estava apenas triste e não conseguia acreditar que isso pudesse acontecer com ela. Seu irmão percebeu que ela não estava bem e perguntou o que havia de errado. Ela respondeu que quando pensava em Hyperion, seu coração batia mais rápido, mas ao mesmo tempo, ela tinha medo de não conseguir voltar viva daquele jantar. No dia seguinte, tudo estava acontecendo no Castelo Real, onde todos estavam ocupados preparando um banquete, enquanto a dama discutia com o marquês, que mais uma vez lhe perguntou sobre o príncipe e por que ele a havia convidado. Kyla não entendia por que ele se importava tanto e lhe disse para ser educado, pois haveria muitos olhos observando toda a situação.
No entanto, ele ainda insistia em responder e queria que ela explicasse toda a situação primeiro. Ela continuou a ignorá-lo. Então, ele gritou agressivamente com ela sobre seu relacionamento com o príncipe. Mas todos os seus pensamentos estavam ocupados com Hyperion, e assim que ela quis responder, a chegada do príncipe foi anunciada no salão de banquetes. Naquele momento, todos gritaram juntos, glória ao filho do nosso império. Ao se sentar, Hyperion desabotoou a camisa e colocou os pés sobre a mesa. O outro duque disse que ele, como uma personalidade famosa, deveria se sentar como um príncipe e usar suas roupas adequadamente. O príncipe apenas sorriu e disse: qualquer pessoa que tenha estado no campo de batalha sabe como ignorar isso. E se você, Mark Bastion, se sentir desconfortável em meu banquete, deve descansar e ir embora. O marquês apenas respondeu que estava tudo bem e que ele se sentia mal apenas por ser velho. O príncipe disse apenas que, nesse caso, o marquês deveria ter paciência, pois estava muito barulhento. Nossa Senhora apenas olhou para o príncipe e suas ações com admiração. Havia uma atmosfera muito tensa no ar. Outro marquês se dirigiu ao príncipe e lhe disse que tinham vindo até ele com bebidas feitas com as frutas mais frescas e mel de flores. Os convidados ficaram entusiasmados ao experimentar essas bebidas, dizendo que era uma grande honra só de vê-las. Todos elogiaram o cheiro incrivelmente doce e delicioso e principalmente a aparência das bebidas. Esse néctar em copos era chamado de bebida dos deuses. Mas a senhora também achava que eram copos com veneno, e nesses momentos, é útil conhecer a história original. Porque sem olhar para o sorriso doce do duque, a família Lutus é a família mais desagradável e astuta. Sua família usa venenos com muita facilidade e habilidade, e seu sucessor foi anunciado recentemente. Dizem que ele eliminou seu rival envenenando-o e, para se livrar do cheiro do veneno, usou apenas frutas frescas e de cheiro forte. Enquanto ela pensava nisso, o Duque Lutus percebeu que ela não queria experimentar a bebida e pensou que talvez a princesa Veritas não gostasse de sucos de frutas. Ela apenas respondeu que era alérgica a frutas silvestres, mas que aceitaria o presente com gratidão ao Duque. O Duque Lutus pediu desculpas por não ter prestado atenção nisso antes. Enquanto todos os convidados discutiam os últimos acontecimentos no reino, Lady Kaela percebeu o olhar do príncipe Hyperion sobre ela. Ela ficou envergonhada e se perguntou por que ele a estava olhando daquela maneira, mas se distraiu de seus pensamentos. A senhora do outro lado da rua perguntou se a princesa Veritas estava bem. Ela pensou que seria difícil fazer amizade com ela, mas, para sua surpresa, ela estava se divertindo muito com Kaela. Ela pediu a Kaela que lhe contasse boas notícias, pois todos queriam saber sobre seu próximo casamento. No entanto, Lady Kaela lhe garantiu que não havia nada. Ela não tinha notícias, mas sua marquise dizia que muito em breve eles contariam todas as novidades sobre o casamento. Kaela ficou irritada com essa resposta porque eles estavam prestes a se casar. Então ela disse discretamente ao marquês que não estava confortável agora e que era melhor ele não incomodá-la. No entanto, o marquise decidiu não dar ouvidos a Kaela e gritou que o próprio príncipe os havia convidado para a festa para abençoar o casamento deles. O príncipe ficou irritado com essa insolência. Ele sorriu e perguntou à princesa como abençoá-los. Lady Kaela estava animada porque sabia que o príncipe se lembrava daquela noite e estava esperando que ela agisse. O príncipe brincou com ela e foi por isso que ele disse que depois daquela noite, pensou que enlouqueceria porque sentia falta dela. Embora Kaela visse a tentação no príncipe, ela o considerava um monstro sem coração, um demônio disfarçado de anjo, viciado em sangue de demônios. Mas ainda assim queria ver Hyperion. Eles tinham muitas perguntas para Lady Kaela, todos queriam saber quem ela era para o príncipe e o que aconteceria com a santa. Mas o pior era que todos sentiam pena de Mark com Charles. O marquês decidiu tirar proveito da situação e fingiu estar surpreso, exigindo respostas da princesa. Ele ousou se dirigir ao príncipe e perguntar o que exatamente ele estava fazendo com uma mulher casada na noite passada. O príncipe apenas sorriu, mas também perguntou se todos vocês poderiam lidar com essa informação. A marquesa disse calmamente: isso significa que Kaela me traiu e agora quer obter uma anulação. Todos acreditaram nele e sentiram pena da marquise e desprezaram a princesa e suas ações. Somente Kaela sabia o que realmente havia acontecido e ficou com raiva dele e de suas mentiras. Mas ela também percebeu que se começasse a se justificar, pareceria que era verdade, e ela se arrependeu do que havia feito. Acontece que ele ganha nessa situação de qualquer maneira, e ele não tem consciência se fizer isso comigo uma segunda vez. Mas ela não queria desistir, então ela disse calmamente: a traição não é minha, Lord Cal. Você sabe disso melhor do que eu, mas se quiser, contarei a verdade a todos.
Ela apenas acrescentou que ele não tinha medo de ser desonrado e perder sua promoção. Foi seu último aviso para que ele mantivesse seu verdadeiro segredo. Então ela entrou na brincadeira e agradeceu ao príncipe por confortá-la em tais momentos. O príncipe se divertiu e apenas acrescentou: "Sempre fico feliz em ajudar porque, graças a você, esta é a primeira vez que me divirto tanto." Depois de dizer isso, o príncipe se levantou e se dirigiu à saída. Apesar do fato de que o jantar ainda nem havia começado e ele estava quebrando todas as regras, todos se curvaram diante dele, e apenas uma princesa esperava que ele não se aproximasse dela. Ao se afastar, o príncipe olhou para todos com um olhar severo e quando notou Lady Kyla parou e olhou para ela. Levantando o rosto dela, ele a olhou diretamente nos olhos e disse: "Isso vai ser muito mais divertido do que eu pensava." A princesa sorriu, mas virou a cabeça para o outro lado e respondeu que ele era muito inteligente, chamando-o de o filho mais inteligente que ela já tinha visto. Isso surpreendeu o príncipe e ele perguntou por que ela o estava evitando se eles tinham tanto a dizer um ao outro. Isso irritou o marquês, que se levantou e confrontou o príncipe, dizendo que só porque ele era filho do império, isso não significava que poderia conseguir tudo o que quisesse. Esse ato irritou o príncipe, que não esperava tal reação do marquês de status inferior. Ele lembrou ao marquês que não se atreveria a ficar em seu caminho. Assustado, o marquês apenas se desculpou dizendo que era seu noivo e que estava defendendo a honra dela. Mas o príncipe sabia que era mentira e lhe perguntou: "Então, quem traiu quem, marquês?" Chamando o marquês de tolo, ele lhe disse para ir embora se ele entendesse e tivesse medo do príncipe. A dama decidiu intervir nessa disputa e começou a se desculpar com o príncipe em nome do marquês. O príncipe pegou sua mão e lhe disse que ela tinha mais coragem do que seu noivo se ainda o estivesse defendendo. Ela também se desculpou por aquele dia. Foi um dia terrível, e ela estava muito envergonhada por isso. O príncipe a interrompeu e disse que não a perdoaria, que precisava dela agora e que estaria esperando por ela à noite no mesmo lugar onde se encontraram na noite passada. Mas o duque não queria desistir. Ele percebeu o que havia perdido e queria que ela o perdoasse e conversasse com ele. Mas ela não via sentido em falar com ele porque ele não a merecia. Quando soube que ela não o perdoaria, ele pareceu enlouquecer. Ele a agarrou pelo braço e exigiu respostas. Queria saber há quanto tempo ela estava conversando com o príncipe e por que ela havia escolhido esse louco em particular. Ele achou que era uma ideia tola, embora ela o conhecesse bem. A família da corte, na qual Cal era o único filho, mas depois que sua família se separou, ele foi vendido para a família de um barão e adotado lá. Lá, todos os membros da família o odiavam e o condenavam. Essa foi uma atitude terrível e a supressão de uma pessoa. Dependente de provar sua força e importância e com medo de ser abandonado, tudo isso fez com que ele se sentisse inferior. A razão pela qual estou com raiva dele agora é que ele me deixou. E ele percebeu que me tratou muito mal e se arrependeu de suas ações. Mas o motivo pelo qual me apaixonei foi você. Você sempre precisou de mim, disse ele. E a senhora ficou sem palavras, não sabia o que dizer. Mas ele sabia o que perguntar e então lhe perguntou o que ela achava de bom naquele homem louco. Ela afastou as mãos dele e, sorrindo, disse: "Não foi sua ideia de romper nosso noivado?" Ele lhe disse que era um casamento arranjado, que era tudo uma farsa. Mas será que ele teria ficado feliz mesmo que ela fosse sua noiva? Mas aquela que ele não amava e nunca amaria. Então, por que ele estava com raiva? Agora ela estava brincando com ele. Ela o provocou perguntando: "Você está com raiva porque eu encontrei alguém melhor do que você? Alguém como o futuro príncipe?" Ela apontou onde ele pertencia e acrescentou que ela não era lixo para ser jogada fora dessa maneira. Agora todas as próximas ações dele seriam inúteis. Ela não precisava mais dele. Embora ele estivesse desapontado, não havia nada que pudesse fazer a respeito. Era sua traição, seu erro e agora o passado. Como Kyla finalmente havia superado seu ex-noivo, ela teve que lidar com o mais importante. E é claro, ela foi ao jardim onde conheceu o príncipe naquela noite. Tudo parecia estranho, e ela era a única pessoa no jardim. Com exceção de um balanço que estava pegando fogo, ela não encontrou nada, então decidiu sentar-se ali. Ela estava chateada e pensou que nunca mais teria uma vida tranquila. De repente, quando estava pensando profundamente, viu algo preto vindo em sua direção. Era uma pantera negra. O que assustou a menina, pois ela não conseguia entender de onde vinha um leopardo preto no jardim real. Ela gritou assustada: "Por que um leopardo apareceu aqui de repente?" Mas não havia mais ninguém no jardim.
De repente a senhora viu esses olhos vermelhos. Eles não só tinham um brilho vermelho, mas também eram parecidos com os do príncipe. Só de vê-lo, o coração da senhora começou a bater mais rápido. Sua aparência era ameaçadora e ao mesmo tempo incompreensível. E depois de apenas 1 minuto de pensamento, o animal começou a correr e a garota cobriu o rosto com as mãos, com medo de que ele a despedaçasse. Ela pensou que havia irritado o príncipe do sol e que por isso, ele havia enviado esse animal para matá-la. Mas na verdade, esse doce gato queria ser amado e se deitou aos pés da princesa para ser acariciado. A princesa ficou surpresa com a reação doce do animal. O leopardo preto levantou a cabeça e olhou para a moça com grandes olhos vermelhos cheios de amor. A moça acariciou o animal e observou as orelhas e o corpo fofo do leopardo. Ela se lembrou de que, na história original, ele era o animal mais aterrorizante da região. E naquele momento um homem se aproximou deles. Era um príncipe. Ele sorriu gentilmente e disse que era a primeira vez que via Babel, o nome do leopardo negro, tão feliz e gentil com outras pessoas. Glória ao sol e ao império, disse ela. O príncipe apenas observou silenciosamente a princesa brincar com o grande felino e os admirou. Surpreendentemente, por 1 minuto ele se perdeu em seus pensamentos e lembranças. Ele se viu em seu escritório, onde disse: "Você deve ter ouvido falar de fronteiras, um lugar onde ninguém pode entrar." Em seguida, ele perguntou: "A imperatriz o enviou ou não?" apontando sua arma diretamente para a garota. Ele recebeu apenas silêncio como resposta, então perguntou novamente à garota se ela tinha medo de perder a vida. A garota respondeu que não havia feito nada de errado com ele ou com sua família, portanto não tinha nada a temer. Em seguida, ele exigiu saber como ela havia conseguido superar a barreira e por que seus familiares, ou seja, o leopardo negro, permitiram que ela se aproximasse dele. No entanto, a garota negou tudo. Ela não entendia do que ele estava falando. Ela lhe implorou por misericórdia e compreensão, porque ele mesmo entendia que ela não tinha nada a ver com aquilo. Mas ele não acreditou nela. Por isso, ela lhe pediu uma oportunidade para se justificar, pois não tinha intenção de matá-lo. Então ele olhou para as mãos, pensou no que estava fazendo e sentou-se à mesa, oferecendo chá à princesa. Mas a garota se recusou e disse que queria ouvir a resposta do príncipe. Ele lhe perguntou se ela se lembrava daquele dia e do que havia dito a ele. A princesa não se lembrava daquela noite porque estava bêbada e desesperada para ser deixada para trás. Mas o príncipe decidiu lembrá-la de que, quando a conheceu naquele jardim, ela o havia pedido em casamento e ele havia concordado, mas a moça não acreditava nisso. Então, ela discutiu com ele sobre como ele poderia fazer tal coisa. O príncipe estava cansado dessa conversa fiada. Ele não estava interessado, e ele não podia acreditar que ela não se lembrava daquela noite. Mas ele lhe disse: "Vamos nos casar." A moça queria dizer outra coisa, que lamentava ter que deixar seu antigo noivo. Mas quando ela ouviu as palavras dele, ficou sem palavras. Ela ficou surpresa não apenas com a ideia, mas com a proposta de casamento feita pelo próprio príncipe do sol. O príncipe enfatizou que a moça havia terminado com o noivo e que não havia nada que a impedisse de se casar com ele, mesmo que tivesse sido um acidente. Ele não entendia qual era o problema dela, porque ela não podia ficar com ele se ele quisesse, e não havia nada de errado nisso. Pela primeira vez em muito tempo, ele se divertiu muito e tudo isso foi graças a ela. A princesa pensou muito sobre como o casamento com uma pessoa assim e os relacionamentos românticos eram possíveis. Ela estava pronta para morrer em vez de se casar com ele. E ao mesmo tempo, o que fazer com Santa Febe? Se ele se casasse com uma princesa e não com uma santa, o templo se afastaria dele. Por isso, ela disse ao príncipe que ele precisava de uma esposa com status elevado. Mesmo que a princesa fosse adequada para ele, ela não iria desistir e estava procurando outras opções. Por exemplo, que havia muitas candidatas e que ele precisava de um motivo especial para se casar com ela. O príncipe negou todas as palavras dela, olhou-a diretamente nos olhos e disse: "Keila Veriton, eu preciso de você." O evento seguinte ocorreu no palácio da princesa Keila. Uma carta foi enviada ao seu castelo, e seu pai a trouxe para ela. E disse que era uma carta do castelo principal do rei com uma proposta de casamento. O irmão dela ficou chateado porque estava tentando escondê-la dos olhos do príncipe Sol. Perguntamos nervosamente à irmã dele se a carta realmente vinha do castelo e do próprio príncipe, de Saul Lucius da Hyperion. Toda a família se reuniu em uma sala e discutiu a ideia e a família do Duque Lutus e todos os seus esforços para atrair sua única filha para a família real. Embora os Lutus não sejam uma família simples, há 4 feiticeiros de alto nível em sua família.
E ainda assim, o príncipe rejeitou a proposta deles, que veio diretamente do templo. Por fim, ele enviou uma proposta de casamento à família de Kayla. Todos estavam interessados em saber como ela havia feito o príncipe se apaixonar por ela e como ela retribuiria a oportunidade. Isso não foi educado da parte de sua tia, então o irmão de Kayla a colocou em seu lugar, lembrando Wade que ela não era nem mesmo do condado deles e que isso não era da conta dela. Mas a princesa não conseguia entender o que a tia queria dizer com retribuição. Mas mais do que as palavras de sua tia, ela só estava preocupada com a carta e com o que fazer com ela, com o que responder. Assim, ela interveio nas conversas da família e anunciou que recusaria a oferta de casamento com o príncipe. Sua tia respondeu que ela não deveria fazer isso e, com raiva, ela pensou em como poderia esfregar no nariz de Marcos o fato de ele tê-la abandonado e traído. Mesmo que o casamento seja destruído por consentimento mútuo, a mulher ainda terá de sofrer porque as outras pessoas falarão sobre sua família e o casamento desfeito. O irmão Rafael tentou acalmar sua tia por ter torturado a princesa, mesmo que seu estivesse cometido o erro, mas a tia não lhe deu ouvidos. Continuou a falar de si mesma e disse a todos que abrissem os olhos para essa situação. Porque ninguém quer saber quem é o culpado. As pessoas só querem fazer fofocas sobre duques e príncipes. Como todos sabemos, os boatos desaparecem rapidamente quando surgem novos e maiores. Em outras palavras, ela precisava se mudar para um homem melhor, como um príncipe. O duque mandou a tia Raquel calar a boca, porque havia muitas notícias para um dia e estava na hora de ela voltar para casa. Seu pai disse à princesa Kayla que fizesse o que achasse certo e o que sentisse. Seu pai respeitava cada decisão e acreditava que ela seria a correta. Felizmente, a família da princesa não a questionou completamente sobre o rompimento, o príncipe ou mesmo sobre o motivo de ela ter ficado em silêncio todo esse tempo. Ela decidiu que deveria conhecer Sua Majestade em breve. Com o passar do tempo, a senhora sentou-se em seu quarto e se perguntou se a carta havia chegado ao endereço correto. Ava não sabia se era mesmo do príncipe e para ela. Ela estava chateada e pedia a Amy, a empregada, que lhe trouxesse mais e mais café, mas Ava se recusava porque achava que já tinha tomado o suficiente por hoje. E quando Ava estava prestes a sair para levar leite quente para a senhora, Kayla parou e perguntou por que seu rosto estava em todas as revistas. Como se viu, a maior notícia no castelo era a princesa e seu relacionamento com o futuro príncipe do sol. Todos queriam saber como ela era capaz de derreter o coração gelado dele. O que foi ainda pior é que sua tia Raquel deu uma entrevista a uma revista e contou os segredos da sobrinha. Isso chocou tanto a princesa quanto a empregada Ava. Ambas não conseguiam entender quando e como isso aconteceu. Em um determinado momento, ouviram gritos e aplausos do lado de fora da janela, pois havia muitas pessoas que haviam se tornado fãs de Kayla e queriam entrevistá-la para a revista. E todas essas pessoas cercaram a carruagem de seu pai e o bombardearam com perguntas e atenção, e ele tentou fugir delas de forma confusa. Quem não gostaria de saber como a princesa conheceu o príncipe e quem se apaixonou por quem primeiro? E se tudo fosse uma mentira em nome da popularidade, as fofocas no reino se espalhariam rapidamente. Diante de toda essa situação, Kayla decidiu que a melhor solução seria ir à corte real e conversar com o príncipe. Mas, além da notícia do casamento, ela também ouviu a notícia de um divórcio. Como se viu, seu pai havia decidido dar as Mentes do Norte para a família de seu ex como compensação. Ela não conseguia acreditar. Será que isso não poderia ser verdade? Mas como seu pai poderia fazer isso e como seu irmão poderia permitir? A princesa ficou tão furiosa que correu para a sala de Enoch, que era o responsável por todas as ordens e terras, sem aviso prévio. Ela gritou que tudo isso significava que seu ex havia recebido a terra como indenização. Ele respondeu calmamente que era uma indenização para a família dele, embora ela devesse receber a indenização, já que ele a traiu. E Enoch lhe disse que a família de seu antigo marquês estava pronta para processá-la para obter aquelas terras e minerais. Embora Enoch tenha dito que as terras não eram valiosas e que ele deveria deixá-la em paz, ela ficou furiosa com o fato de ele ter ousado processá-la depois de tudo o que havia feito. Mas ninguém sabia que não eram apenas campos inúteis. Havia uma mina lá, que ninguém conhecia, exceto a princesa, e nessa mina havia relíquias sagradas. E é a pessoa que encontrar todas essas relíquias sagradas e conseguir despertar o espírito do desejo que poderá obter um poder sem precedentes. Portanto, a princesa decidiu que eles deveriam devolver a mina, ela não a deixaria para seu ex em suas mãos não confiáveis. Enoch decidiu que ela iria querer processar a família Marquês, mas ela tinha um plano melhor, não iria desperdiçar sua energia com quem não valia a pena.
Mas como eles já tinham problemas suficientes, ele não queria que ela criasse mais. Embora ela tivesse aceitado a traição do Marquês e o tratamento que ele lhe deu, não conseguia perdoá-lo por ter decidido atacar sua família. Mas Enoch pensava ao contrário e tentou impedi-la de fazer qualquer besteira. Mas ela discordava dele e acreditava que podia cuidar de si mesma. Ela não era mais uma criança e era capaz de resolver os problemas da família. Ela lhe garantiu que tudo ficaria bem e que ele não precisava se preocupar porque ela tinha um plano sólido. Depois de alguns dias, a situação não parou mais. As pessoas estavam muito interessadas nos detalhes. Onde e como eles se conheceram e que ela era uma verdadeira beldade e que o príncipe havia feito a escolha certa. A princesa decidiu usar isso como uma vantagem para si mesma e começou a responder às perguntas da imprensa. Ela lhes disse que de fato havia recebido uma carta do príncipe pedindo-a em casamento. Mas como a imprensa sabia, a moça havia terminado recentemente seu noivado com o Marquês de Cara. Então, eles se perguntaram se ela aceitaria a oferta do príncipe. Ela respondeu que sim, que se tornaria a esposa do príncipe. Ao ouvir essa boa notícia, o príncipe ficou muito feliz e satisfeito com o fato de ela ter falado com tanta confiança à imprensa. E ele finalmente obteve a resposta tão esperada. Apesar de o servo do príncipe achar que ela era uma garota tímida e quieta, o príncipe lhe assegurou que ela era maravilhosa e linda, e ainda assim ele tinha certeza de que não havia cometido um erro ao escolher sua esposa. Lady Kyla e a criada Eva estavam discutindo as últimas notícias e o fato de a recente entrevista ter sido publicada em todos os jornais. Mas não havia como voltar atrás. Elas tinham que pensar em outra coisa. Eva decidiu distrair a princesa de seus pensamentos e lembrou-a de que um novo mercado estava abrindo na cidade hoje e que elas deveriam ir até lá. E o que mais interessava a senhora era que haveria um leilão de escravos nesse mercado, ao qual ela queria ir. A princesa estava animada, mas foi rapidamente interrompida por Eve, que disse que esse mercado ficava em uma área perigosa e que ela deveria levar um mordomo ou cavaleiros com ela. Mas a senhora se opôs e enfatizou que ela deveria ir sozinha. Eva também a lembrou do encontro com o príncipe às 3 horas da tarde de hoje, e uma carruagem viria do castelo para buscá-la. Portanto, a princesa tinha que se apressar. A senhora concordou e ordenou que os criados a ajudassem a se arrumar. Eva lhes disse para manter segredo e contar aos outros que estavam indo ao salão. Embora Eva não tenha gostado da ideia da senhora, ela não podia fazer nada a respeito, porque a princesa tinha que ir ao leilão para comprar um escravo que, de acordo com a história, assumiria todos os pecados dos personagens principais. Era um sujeito chamado Messis, que logo seria chamado de Mensageiro dos Lobos e a Espada de Cara. Portanto, ela não podia perdê-lo. Na rua, todos prestavam atenção na moça porque ela era muito bonita, e seu rosto estava estampado em todas as revistas. As moças tentaram andar tranquilamente e sem serem notadas pela cidade, apesar de todos os jornais estarem falando sobre a família Veritas. A princesa também ouviu falar de uma santa que esteve ao lado do príncipe durante toda a sua vida, mas ele a ignorou e escolheu uma mulher completamente diferente. E o condado de Lutus foi rejeitado 3 vezes, mesmo sendo bastante poderoso. Todos eles devem ter se sentido muito desconfortáveis neste momento por causa de todas as tentativas de casar suas filhas com o príncipe. E como o príncipe enviou pessoalmente uma carta de noivado para a duquesa Veritas, isso significava que havia algo especial nela que os outros não tinham. Mas Eva estava interessada em outra coisa completamente diferente. Que tipo de escrava era essa? Por que a duquesa aceitou um cheque em branco para ele? Esse escravo era tão precioso para ela? A senhora apenas lhe garantiu que esse escravo em particular se tornaria muito famoso no futuro. O leilão pelo qual todos estavam esperando começou. Os escravos foram levados ao palco, onde as pessoas estavam olhando para eles e fazendo lances para ver quem daria mais. A senhora estava apenas observando o que estava acontecendo e então o mesmo escravo que ela tinha ido buscar foi trazido ao palco. Quando as pessoas o viram, estavam prontas para dar mais dinheiro porque perceberam que ele era da tribo Leigon e tinha um rosto bonito. A senhora estava pronta para comprá-lo como alguém que foi a primeira a comprá-lo por 1000, quando outros escravos eram comprados por 50 moedas de ouro. E assim que quiseram fixar o preço e vendê-lo. Outra pessoa gritou 2000 moedas de ouro, depois chegou a oferecer 3000, e então a senhora gritou 5000 moedas de ouro. Mas seu concorrente não queria desistir e gritou que compraria por 8000. É claro que a senhora não queria desistir e estava pronta para dar 10.000. Todos ficaram parados em silêncio e não conseguiam acreditar que alguém estava disposto a comprar um escravo por essa quantia. E a senhora não estava disposta a desistir, então seu concorrente foi embora.
A senhora estava muito satisfeita com sua compra, e o comerciante estava com pressa para receber o dinheiro. Kayla começou a perguntar ao comerciante para onde mais ele viajava, mas ele manteve tudo em segredo. Então ela lhe disse que poderia fazer um negócio maior e pagar muito mais dinheiro, o que ele gostou muito. E como o último leilão seria realizado no terceiro sábado do mês seguinte, às 2 horas da tarde, na parte oeste do local, como o comerciante havia dito, a senhora anotou e disse que viria. Mas, na verdade, ela odiava os desagradáveis comerciantes ilegais e queria fazer algo a respeito. Na mesma hora, um homem se aproximou e trouxe o escravo dela e lhe disse que um homem não queria deixá-los ir e alegou que precisava muito desse homem. Devido à teimosia do escravo, o comerciante disse à senhora que o ensinaria a obedecer e já havia pegado uma vara para bater nele, mas a senhora o impediu, dizendo que ele não tinha o direito de tocar no que pertencia a ela. Isso surpreendeu o escravo. Ele não entendia porque estava ali e a senhora queria ver seu rosto, que estava coberto por uma máscara. No entanto, o comerciante se opôs e rejeitou esse pedido, porque o contrato não estava finalizado. A situação era complicada pelo fato de que se a informação sobre esse contrato ilegal viesse à tona, todos eles seriam enforcados na praça do castelo. Assim, quando a senhora perguntou quando poderia receber seu escravo e ver seu rosto, o comerciante respondeu que levaria pelo menos um mês. Isso a deixou furiosa. Ela não tinha tanto tempo, precisava seguir seu plano imediatamente. Mas o comerciante não queria problemas, então não podia deixá-la se apressar porque não queria ser pendurado no pescoço do príncipe. A senhora teve de aceitar isso. Ela concordou com essas condições e só queria ter certeza de que seu escravo não fugiria antes de recebê-lo, porque ela nem sequer tinha visto seu rosto. Mas o comerciante lhe garantiu que não havia motivo para se preocupar, pois a máscara do escravo era algo mágico que ele não poderia remover sem a chave, que somente o comerciante tinha, e essa máscara também poderia prender uma pessoa sob suas ordens. E como se viu, ela poderia entrar em contato com o escravo a qualquer momento. Embora normalmente a chave do escravo fosse entregue no dia do recebimento, a senhora era um caso especial e, portanto, recebia a chave imediatamente. E enquanto a senhora tivesse a chave, o escravo não poderia escapar. Ela ficou muito interessada nessa notícia e até decidiu perdoar o comerciante pela demora. Pegando sua pena, ela começou a ler o contrato com o comerciante e pediu que ele saísse da sala, porque ela queria falar com o escravo a sós, o que ele não pôde contestar. Assim que a porta da sala se fechou, a senhora perguntou ao escravo: "Seu nome é Messi, certo?" Ele permaneceu em silêncio, e ela continuou dizendo que gostaria de conhecê-lo quando visse seu rosto, embora pudesse demorar um pouco. Ela lhe disse para esperar um pouco mais e queimaria os documentos que provavam que ele era um escravo. Mas até lá ele tinha que protegê-la e, em troca, ela lhe daria a liberdade total. Ele teve de reunir coragem para esse mês, porque precisava mostrar a ela sua honestidade e lealdade. E estava claro que a senhora também faria isso por ele em troca. Ela assinou o contrato e olhou para ele, notando como ele estava magro e cansado agora. Ela também abriu a camisa dele e viu uma grande cicatriz em seu peito, e havia muitas outras. Ele se virou em silêncio para que ela não o tocasse e fechou a camisa. A senhora gostou disso e disse a ele para sempre fazer isso e mostrar seu caráter se alguém o ofendesse. Ela tocou a campainha e no mesmo instante, o vendedor entrou correndo e ficou feliz por terem terminado de conversar. Ela estava pronta para lhe entregar o contrato assinado e o avisou que tinha uma condição e que as feridas em seu corpo deveriam se curar completamente. Mas antes que ela decidisse ir embora, Messis falou com ela e perguntou se ela realmente o levaria para longe dali. De agora em diante, ela seria sua amante e o levaria embora assim que pudesse. A única coisa que ele lhe pediu foi um nome, mas ela lhe disse para se lembrar dele como Bella por enquanto. Ela não estava pronta para dar seu nome verdadeiro porque ainda não tinha certeza de que poderia confiar nele, ao que ele sorriu e disse que esperaria por sua amante. Depois disso, ela foi ao salão de beleza, colocou um vestido novo e maquiagem. Ela foi mandada queimar as roupas que usava na feira e partiu. Mas assim que ela andou um pouco, alguém a atacou por trás e colocou um lenço em seu rosto, dizendo que não havia perigo para ela se não resistisse. A senhora ficou surpresa porque essa pessoa sabia quem ela era e não entendeu o que ele queria dela, então gritou e tentou fugir. Mas ele a arrastou para uma sala, jogou-a no chão e disse a alguém. O homem disse ao sequestrador que ele havia pedido que a tratasse com cuidado, mesmo que ela estivesse resistindo. Também era estranho para os homens que qualquer outra pessoa já tivesse perdido a consciência, mas era óbvio que a senhora não foi afetada pela magia.
Como você sabe, a magia não funciona apenas com aqueles que têm poder sagrado, e no Império, apenas os Santos da Lua e o futuro Príncipe do Sol têm poder sagrado. Então isso pareceu bobagem para os sequestradores. Um dos homens saiu e foi guardar a entrada para que ninguém pudesse entrar na sala. Enquanto o outro se perguntava por que ele havia começado tudo aquilo, ele disse à senhora que ela logo estaria melhor. Ela só precisava dormir um pouco e se conversasse com ele, tudo isso não teria acontecido. A senhora acordou e viu seu sequestrador e com raiva bateu no rosto dele, deixando-o confuso. Ela voltou a si e tentou entender por que estava aqui e o que ele queria. O sequestrador acabou sendo o Marquês Calbali, sua ex-noiva. Enquanto a senhora estava sendo sequestrada, ela estava em coma. Eva tentou entender por que Kayla havia desaparecido por tanto tempo e se ela tinha certeza de que estava bem. Enquanto caminhava pelo mercado procurando por ela, ouviu homens na rua falando sobre uma mulher louca que havia comprado um escravo por 10.000 moedas de ouro. Era a primeira vez que eles viam uma coisa dessas, então pensaram que devia ser alguém do conselho. Mas Eve percebeu que definitivamente se tratava de sua senhora, e todos que estavam no leilão notaram como o rosto da escrava era bonito. Percebendo que se ele tinha olhos negros e cabelos ruivos brilhantes, isso significava que ele era da poderosa tribo de Leigon, que possuía magia. Depois de ouvir tudo isso, Eve decidiu perguntar aos homens se a senhora ainda estava dentro do prédio. Mas eles lhe disseram que a mulher havia saído há muito tempo. Eve não conseguia acreditar, pois durante todo o tempo em que esteve ali, ninguém havia saído ou entrado. O homem lhe disse que se fosse esse o caso, a mulher deveria ter sido sequestrada. A área era perigosa. Havia muitos caçadores de pessoas ricas em tais passagens. Ela ficou chocada ao ouvir isso, pois não sabia como uma senhora poderia ser sequestrada. Agradeceu a ele e decidiu ir procurá-la. Ela andou pela rua e gritou, minha senhora, mas ninguém respondeu, então ela continuou andando, até que notou uma carruagem rica, coberta de ouro, e percebeu que era a carruagem do castelo. Ela correu até o marido que estava na carruagem e pediu que ele a ajudasse, mas ele apenas observou em silêncio enquanto ela implorava por ajuda. De repente a janela da carruagem se abriu e um belo homem loiro olhou para fora, interessado no que estava acontecendo lá fora. Ava congelou na frente da carruagem, vendo Sua Majestade em toda a sua glória. Enquanto ela olhava fixamente para o príncipe e não conseguia tirar os olhos dele, um homem de túnica preta desceu de repente da carruagem, puxou uma espada e ordenou que ela saísse do caminho. A garota ficou assustada e caiu na estrada, implorando por perdão. O homem de manto preto levantou a espada e disse, mestre, eu a matarei se o senhor me ordenar. Eva começou a chorar cada vez mais alto e a implorar por perdão, dizendo que era apenas a criada de Lady Veritas. O príncipe parou o homem e perguntou-lhe se, com o nome Veritas, ela se referia a Lady Kayla Veritas. E a criada respondeu que sim. Isso claramente o interessou, então ele perguntou novamente, é ela que logo se tornará a esposa do imperador do Império? Eva respondeu que sim, isso mesmo. A senhora lhe disse para esperar aqui enquanto ela dava uma olhada na casa. Ela ainda não retornou. É por isso que ela estava tão preocupada que a senhora estivesse perdida em algum lugar ou que alguém a tivesse sequestrado. Ela implorou que ele enviasse essa informação ao reino se tivesse um dispositivo de comunicação. O príncipe a lembrou de que a dama também deveria ter esse dispositivo. Mas como se viu, ela havia se esquecido de levá-lo com ela, embora o príncipe não pudesse acreditar nisso. Como ela poderia ter se esquecido? Ele se divertiu com o fato de Kayla ser tão destemida, ter se metido em tantos problemas e ter mentido para todos eles. Eva não podia contar toda a verdade, então ficou em silêncio. Em seguida, o cavaleiro perguntou ao príncipe se ele queria ir em busca de Lady Kayla. O príncipe respondeu que não tinha escolha. Ele não permitiria que ninguém roubasse sua noiva. Ele disse ao seu servo Babel para procurá-la na parte norte da cidade, e o servo foi imediatamente em busca da noiva perdida do príncipe. E o príncipe continuou a pensar em quantos problemas uma menina poderia causar. Enquanto Eva se lembrava da conversa com a princesa, eles falaram sobre o príncipe. Cabelos dourados com olhos vermelhos e Babel com olhos vermelhos e cabelos pretos. Havia rumores no castelo de que a pantera negra do príncipe, que também era sua amiga, às vezes se transformava em um homem. Mas ninguém sabia se isso era verdade. As pessoas diziam que esse amigo do príncipe era muito agressivo,
tanto que podia até comer a cabeça de um inimigo com suas presas. E ninguém podia imaginar como ele era assustador quando se transformava em um homem, mas a princesa apenas ria dele e dizia que ele não podia ser mais terrível do que o príncipe, que já havia coletado uma montanha inteira de cadáveres sob seus pés. Então, parece que esses dois homens são os mesmos, o futuro príncipe e seu companheiro Homem-Pantera. Enquanto tentavam encontrar a dama, o Marquês tentou falar com ela em um quarto antigo. Ele afirmou que não a havia sequestrado. Ele ficou esperando por ela a noite toda embaixo daquela árvore e ela nem sequer olhou para ele. Para a moça, isso significava que ele também a estivera observando durante todo esse tempo antes de ousar sequestrá-la. Mas ele se manteve firme e continuou a dizer que não a havia sequestrado, mas que tinha ido à praça para fazer suas próprias coisas, até que viu Imu esperando pela senhora. Ele pensou que isso significava que Kayla estava sentada no salão que ela costumava frequentar com tanta frequência. Então ele teve que pará-la do lado de fora do salão e trazê-la até aqui para conversar com ela. Mas ela sabia que ele estava mentindo, então resistiu. Ela estava fraca porque ele usou um feitiço com ervas para dormir contra ela. Na verdade, ele ficou surpreso por não ter funcionado com ela e por ela não ter perdido o equilíbrio e adormecido. Ainda assim, ele queria conversar com ela, mesmo que ela não tivesse mais nada para falar com ele. Mas ele queria saber por que ela havia escolhido o príncipe. Ele não podia acreditar que o príncipe, que era chamado de um verdadeiro monstro, tivesse feito esse show só porque amava a garota. A garota respondeu com raiva que ele não deveria se importar. O rapaz a lembrou de que ele costumava ser seu amante. Ela não quis ouvir, queria encerrar a conversa. Assim que ela se afastou dele, ele lhe perguntou novamente. Ele queria saber se ela já o havia amado, pois tinha certeza de que sim. A moça ficou furiosa e disse que era tudo besteira e que ele deveria deixá-la ir embora, porque era a última vez que ela estava sendo gentil com ele. Ele não ficou satisfeito com essa resposta e não queria perder sua reputação, então agarrou as mãos dela e exigiu que ela se divorciasse do príncipe. Porque todos sabiam como o reino de Lutus estava tentando casar sua única filha com um príncipe. E assim que ela aceitasse a proposta do príncipe e se casasse com ele, ela se tornaria imediatamente uma inimiga da família Lutus. E ela também deve se lembrar da situação na corte real, onde a imperatriz, a segunda esposa do imperador e madrasta de Leon, Imperatriz Vitas, está hospedada. Isso significa que a única pessoa que ela não pode controlar e ordenar é o príncipe. E é por isso que ela quer colocar sua pessoa de confiança no lugar da princesa. Ela fará isso de qualquer maneira, pois é da família Lutus e é irmã do atual imperador Lutus, além de ser parente distante do Elder Sorcerer. A princesa não tinha medo dela e sabia tudo sobre a vida de Vitas, que havia sido expulso de sua família, embora ela tenha se dedicado à prosperidade de sua família. Estava claro que agora ela gostaria de se vingar deles. Em geral, o santo desperta um poder proibido com a ajuda da imperatriz. O Marquês convenceu a garota de que era muito perigoso ficar com o príncipe, mas ela tinha certeza de que estava mais segura com o príncipe do que com esse Marquês. Pelo menos, Hyperion não é uma pessoa mentirosa e de duas faces como Cal. Cal tentou atrair a atenção dela de alguma forma e disse que estava enfraquecendo e se tornando impotente com a garota. Kaelin sabia que ele estava fazendo tudo isso apenas pelo destino da Mina do Norte e tinha medo de perder tudo quando se tornasse a esposa do príncipe. Mas Cal a convenceu de que tudo não passava de manipulação do príncipe e que ele a estava fazendo se sentir inferior. Ele estava irritado por tê-la abandonado e traído, mas ela não estava chateada e continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Ele ficava louco toda vez que a via, pois achava que foi ela quem o abandonou e porque ela nunca ficava chateada ou ofendida com a traição. Então a garota percebeu que ele não estava interessado nela, não a amava, apenas queria que ela se machucasse com esse ato. Então a última coisa que ela lhe disse foi que queria formar uma família com ele porque acreditava que era real, mas ele decidiu machucá-la. Então, como ela foi estúpida em acreditar nele e sonhar com um futuro juntos, enquanto você pensava em como poderia me insultar e trair? Ele ficou furioso com essas palavras e, de repente, ouviram-se gritos de fraco patético. Naquele momento, o homem que estava guardando a sala entrou correndo. Quando estava prestes a dizer algo, ele caiu morto no chão. O Marquês ficou assustado e gritou: "Eu lhe disse para não deixar ninguém entrar aqui." Naquele momento, o príncipe bateu à porta e disse sorridente que era uma exceção. Portanto, ele provavelmente participaria da conversa. Ele ficou na porta, batendo e gritando para ser aberto. O Marquês olhou para a senhora e mostrou-lhe a janela, que era uma passagem secreta.
E quando ele jogasse a pedra mágica, ela deveria correr. Ele também acrescentou que não tinha a intenção de ofendê-la e que estava realmente envergonhado. Assim que ela quis lhe perguntar algo mais, a porta se abriu e o príncipe entrou no quarto. Disseram-me que você foi à praça, disse ele. Este lugar também faz parte da praça? Perguntou ele. Ela ficou chocada ao vê-lo aqui com seu ex-noivo. Não pôde deixar de perguntar o que Sua Majestade estava fazendo naquele lugar, e ele lhe perguntou a mesma coisa. Naquele momento, a marquesa se manifestou e expressou sua surpresa por ver o príncipe aqui. Mas o príncipe ficou surpreso com o atrevimento do homem. Como ele ousava falar com ele? E lhe perguntou se ele havia interferido com eles de alguma forma. Então, afastando-se da moça, ele decidiu descobrir quem era o homem mascarado com quem tinha visto sua noiva. O príncipe sacou sua espada e perguntou ao homem se ele sabia a que família pertencia essa arma. Mas ele ficou em silêncio e com medo. Então, o príncipe encostou a espada na cabeça do homem e perguntou novamente. E depois apontou a espada para a máscara do homem para ver quem estava escondido atrás dela e com quais homens sua noiva estava escondida. O homem ficou parado. Assim, o príncipe teve que perguntar novamente se ele mostraria seu rosto ou se o príncipe descobriria por si mesmo. Segurando a pedra mágica em suas mãos, o homem disse: "Parabéns pelo seu noivado. E como alguém que já amou uma dama, devo dizer que será difícil para você." E no mesmo instante, ele levantou a mão para atirar a pedra, que teria explodido com impacto em uma superfície dura. A moça sabia disso e por isso, gritou imediatamente para que o príncipe fugisse e se salvasse. Ela correu até ele e pulou em cima dele para jogá-lo de lado e salvá-lo. Ele olhou para ela com ternura e ficou encantado com a garota, dizendo que ela era incrivelmente corajosa ou apenas muito imprudente se fizesse isso. Enquanto a garota tentava se recuperar do que havia acontecido, o marquês percebeu que finalmente havia entendido que ela nunca o amara. Ele colocou a pedra no bolso, imediatamente quebrou a janela e pulou para fora. A princesa só teve tempo de se levantar e olhar pela janela para ver para onde ele havia corrido, mas ele havia desaparecido. E o príncipe se ofereceu para ajudá-la a se vingar. Bastava uma palavra dela e ele cortaria a cabeça daquele tolo, que estava pronto para fazer qualquer coisa que ela pedisse. Bastava uma palavra dela para se vingar do ex e o príncipe o encontraria e traria a cabeça dele para ela como presente de casamento. A princesa recusou essa oferta e disse que ela mesma se vingaria dele. Para ela, era suficiente o fato de o príncipe ter testemunhado tudo e ela sabia que ele havia deixado a marquise ir embora de propósito. O príncipe se divertiu com o fato de ela ser tão esperta e logo percebeu. Mas de qualquer forma, ele estava feliz em brincar com ela e gostou dessa reviravolta nos acontecimentos. 1 ano se passou desde que o marquês entrou para a política e abriu um negócio na capital do reino. Embora tentasse ser um cavalheiro, na realidade, ele era tão selvagem e terrível quanto o pior animal sem modos. E era interessante como ele se rebaixava por vingança. Mas o príncipe se perguntou por que Kayla não fez nada contra seu captor. Ela poderia pelo menos ter batido na cabeça dele com o calcanhar. Em sua mente, ela pensou que se pudesse fazer o que quisesse, ela o teria matado, mas queria que ele percebesse o quão patético ele era enquanto fugia. Porque, como todo mundo sabe, não há nada pior do que perceber sua própria inutilidade. Hyperion não entendia como ela podia estar tão calma, porque, nesses casos, as pessoas geralmente ficam com raiva, e ela estava absolutamente calma. Mas nossa princesa não era daquelas que se irritam com coisas que não podem ser mudadas. Não faz sentido chorar por essas coisas. Em sua vida passada, ela entendia tudo. É muito melhor pensar com a cabeça em vez de ceder às emoções. O príncipe foi tocado por essas palavras. Ele não esperava ouvir dela o que ele percebeu depois de 3 anos de tormento. É por isso que ele achava que eles eram perfeitos um para o outro. A princesa comentou que deveria ser mais cuidadosa agora. Ele a lembrou de que ela havia caminhado sozinha em uma área perigosa, sem meios de comunicação, e que havia corrido perigo. Ele se sentou e exigiu uma explicação. Como ela chegou lá, o que os dois estavam fazendo e sobre o que estavam conversando. Mas o que ela poderia dizer realmente sobre o fato de ter ido a um mercado de escravos escondido e depois ter sido sequestrada por seu ex? Ela simplesmente não podia ser honesta. Foi por isso que ela disse que havia encontrado acidentalmente a marquise na praça onde estava caminhando. Mas ela não conseguiu enganar o príncipe. Ele disse seu nome e afirmou que não tinha mais intenção de cair em suas mentiras e contos de fadas. Ele queria saber tudo e pediu que ela lhe contasse apenas a verdade. Ele lhe fez mais uma pergunta. Se ela tinha alguma pergunta para o tolo que a havia deixado. Ela não tinha sentimentos. Mas mesmo que ela não quisesse, as lembranças que eles compartilhavam não desapareceriam.
Ela acreditava que eles viam seu futuro juntos, acreditava que tudo ficaria bem com ela e Cal, e ele só queria machucá-la. Talvez ela tivesse sentimentos fortes por ele, mas o que isso importa agora? Acabou. A princesa se lembrou de que queria conversar mais com ele sobre o noivado quando alguém entrou na sala. Era o grupo noturno de Seinon, e com eles estava o Pantera Negra que ela havia encontrado uma vez. Os guardas temiam pela segurança da garota. Assim que a Pantera entrou, ele começou a abraçá-la e ficou feliz em ver a garota, e Kyla sorriu e abraçou Babel. A garota fez perguntas e conversou com Babel, e o príncipe só olhava para eles com inveja. Todos ficaram surpresos com o fato de Babel adorar tanto a menina e agir como um gato doce, não como uma fera terrível. O príncipe riu e disse a Babel que ele não tinha modos com uma dama. Mas o momento de diversão passou rapidamente quando o príncipe ordenou que ele caísse em si e contasse a situação. E naquele exato momento, com a ajuda de magia, o Pantera Negra se transformou em um homem alto, bonito, de cabelos pretos, com olhos vermelhos e um rosto muito sério. Como se o gato nunca tivesse estado ali. A princesa ficou ali em estado de choque, olhando para esse homem, incapaz de acreditar no que acabará de ver e pensando que ele e Hyperion eram incrivelmente parecidos. Ele informou que todos os homens mascarados foram detidos e que estava aguardando novas ordens sobre eles. E em outra boa notícia, eles têm a marquesa sob custódia. Mas o príncipe ordenou que ele fosse liberado por enquanto. Os guardas não entenderam essa decisão e expressaram sua insatisfação porque o marquês estava tentando prejudicar o príncipe e sua noiva. Todos concordaram que ele merecia ser executado. Todos sabemos que o príncipe gosta de se divertir, então ele não queria simplesmente matar o marquês. Teria sido muito chato. De qualquer forma, já chega de falar sobre isso, é hora de ir embora. Lady Veritas tinha que ir para casa, então Babel foi instruído a levá-la para casa. Mas ela tinha outros planos e não queria ir para casa, então decidiu fugir antes que Babel percebesse. Babel viu sua intenção de fugir, parou-a e perguntou para onde ela estava indo. Ela respondeu que estava indo para casa. Se ela estava indo para casa, então ele a levaria até lá, disse ele. Embora ela tenha resistido e afirmado que poderia chegar lá sozinha, ele foi teimoso e não cedeu à senhora, porque havia recebido uma ordem do príncipe. Ele a advertiu para que não se afastasse dele, pois agora ela era sua amante. Kyla não entendia por que e quando se tornará sua amante, mas logo se conformou com o fato de ter se tornado sua amiga. Não vamos nos esquecer também do contrato e do escravo que passava os dias pensando na senhora e no que ela havia feito por ele. Ele achava que ela era uma garota interessante e até misteriosa. Ele imediatamente percebeu que ela era sua majestade e não se associaria a um lugar tão sujo e nojento. Mas como ela foi parar lá e por que o escolheu? Porque ela disse que o deixaria ir embora depois de pagar tanto dinheiro ao traficante. E o que seu olhar significava quando ela se despediu? O que ela queria dizer a ele e não disse nada. Ele sentiu algo que não conseguia explicar e que nunca havia sentido antes, mesmo estando vivo há 200 anos. Ele também estava preocupado com a forma como ela o veria quando descobrisse quem ele realmente era. Mas, de repente, ele ouviu conversas do lado de fora da janela. Naquele momento, os guardas do castelo estavam procurando por Cal e seus servos após a situação com a pedra mágica. Ele decidiu sair da sala e ver quem eles estavam procurando. Naquele momento, um traidor estava correndo e gritando do jardim. Ele estava forçando todos os escravos a trabalhar para ele, para ganhar ainda mais dinheiro. Ele se irritava com o fato de que assim que a mulher rica chegava e comprava um escravo, ele deixava de obedecê-la. Assim, até que ela o levasse embora, o traidor seria seu mestre, e esse escravo teria de obedecer a todas as suas ordens. Caso contrário, ele seria punido. Depois de ouvir o que Kyla havia dito, ele não obedeceria a ninguém, especialmente aquele que o havia aprisionado e queria vendê-lo. O traidor rude e preguiçoso ficou furioso com essa atitude, então pegou um pedaço de pau e quis dar uma lição no garoto atrevido. No entanto, o garoto não queria desistir e revidou, empurrando o traidor para o chão, gritando: "Minha senhora disse a todos vocês para não me tocarem, então não vou permitir." Ele tirou a máscara, libertando-se. O comerciante, enojado, não entendia como isso era possível. Ninguém, a não ser a senhora, poderia fazer isso. O cara não queria que a senhora pensasse mal dele, então bateu no homem atrevido, amordaçando-o. Agora vamos voltar às notícias do castelo. O príncipe estava viajando em uma carruagem com seu conselheiro, que lhe contou as últimas notícias. Como se viu, Lady Phoebe havia pedido um encontro pessoal com sua majestade. O encontro com o príncipe era importante para ela.
Ela estava disposta a faltar ao serviço e tudo isso por causa da notícia do futuro casamento do príncipe. No entanto, o príncipe não entendeu o que ela queria. Assim explicou o conselheiro. Minha senhora sempre foi apaixonada por ele e trabalha 7 dias por semana apenas para o bem do príncipe e de sua família. Mesmo agora, ela está orando para que o imperador recupere a consciência. O príncipe deveria reconhecer seus serviços ao reino e recompensá-la. Tudo que ela quer é que o príncipe a ame em troca. Ele não quer ouvir isso e ordena que ela conheça seu lugar, pois com tal desejo, ela deveria se afastar dele. Tudo que ela faz é tentar se meter em seus assuntos e em sua vida em todas as oportunidades. O conselheiro não podia argumentar com o príncipe, então simplesmente perguntou por que Zerubbabel não evitava a lei de Veritas de forma alguma. A resposta foi que ele deve gostar dela. De fato, Zerubbabel esconde o maior poder sombrio do príncipe. Ele obedece somente a ele e realiza somente os desejos do príncipe. O príncipe e Zerubbabel podem ser considerados a mesma coisa, portanto, se Lady Veritas gosta de um deles, significa que o conselheiro perguntou ao príncipe se ele tinha certeza, porque Babel não ouve e não ama nem mesmo a própria santa. Embora ele tenha vivido com ela desde a infância, talvez seja apenas um interesse temporário em uma nova pessoa. O próprio príncipe não sabia se esse era o caso, mas Hiperion sabia que tinha que se lembrar dela, mesmo que todo mundo tivesse esquecido quem ela era. Ele estava esperando por ela. Durante a transferência dos detidos, houve um tumulto. Os vilões fingiram se render voluntariamente, mas na verdade usaram explosivos. Ao ouvir as fofocas das pessoas na rua, ela percebeu que Babel estava patrulhando a cidade e havia capturado quase todos os que participaram do ataque à senhora. A senhora só estava pensando por que não tinha fugido quando teve a chance e enquanto Babel estava pegando os criminosos. E enquanto os soldados estavam discutindo essa situação, ela se sentou em silêncio e ouviu. Ela ouviu algo que a deixou preocupada, pois Babel havia machucado a bochecha com pedaços de vidro que haviam sido lançados durante a explosão. E como Babel e o príncipe são um só, se um for ferido, o outro sentirá a dor. Mas felizmente o ferimento não foi grave e, portanto, o príncipe não deve ter sentido a dor. Isso tranquilizou a princesa, pois ela estava muito preocupada com os dois. Em poucos minutos, Zerubbabel apareceu e todos ficaram muito felizes em vê-lo. Ele entrou na carruagem dizendo que o príncipe estava muito preocupado com os dois. Ele entrou na carruagem dizendo que o príncipe estava esperando e que era hora de partirem. A senhora olhou para ele e começou a perceber que ele se parecia com o gêmeo do príncipe Lion, e o ferimento que ele recebeu durante a luta. Isso deve estar queimando-o muito. Então, a senhora gentilmente se ofereceu para limpar o sangue em seu ferimento com um lenço, pois ele estava machucado. Mas ele parecia um gato apenas olhando para ela em silêncio. Então ela se aproximou e colocou o guardanapo na bochecha dele, segurando-o para estancar o sangue. Olhando diretamente nos olhos, a senhora percebeu que o achava muito simpático. Quando ela chegou ao castelo, foi recebida pelo rapaz que havia visto antes. Ele lhe trouxe um papel com os termos do contrato, um documento oficial. Ele deveria entregá-lo a ela quando ela se mudasse completamente para a corte real. Lady Kyla havia se esquecido completamente de que seu casamento estava prestes a acontecer. Portanto, era uma preparação antes do evento principal no castelo. Enquanto ela examinava as gravuras, ele disse: "Por que você não está sorrindo como na primeira página de uma revista?" Ela ficou chocada. Ela não podia pensar que ele havia lido. O príncipe disse que queria vê-la feliz em um momento tão importante para eles e que achava que ela ficaria feliz em se casar. Ela achava que o príncipe era um oponente forte demais para ela e que ela não seria capaz de discutir com ele. Ele também não queria apressar o casamento, mas depois que ela foi sequestrada, ele decidiu que era melhor não atrasar um evento tão importante e não deixá-la ir. O Marcos não só se atreveu a sequestrar a noiva do príncipe, como também se atreveu a jogar uma pedra mágica na frente do próprio santo. Isso é imperdoável. E apesar do fato de Leon ter poderes sagrados extraordinários, ninguém se atreve a atacá-lo nem mesmo com uma máscara, porque eles o encontrarão e o punirão de qualquer maneira. E isso é verdade, se não fosse pelo príncipe Leon. A senhora ficou muito grata a ele e pediu desculpas por dizer isso tão tarde. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.